Hello, voleiballers! Vamos começar mais um episódio do English for Volley Cast. E hoje eu tenho um convidado, que é a segunda vez que ele está aqui, a parte 2, que é o André Stein, do vôlei de praia. André, obrigada. Tô super animada. Ah, de novo, mais uma vez. Eu também. Tava com saudade Ah, que de bom. conversar e da galera aí do English for Volleyball. Que ótimo. Eu falei pra você que a gente gravou antes de você ir pro seu ano sabático. Eu falei que a gente ia gravar depois, e a gente tá em julho, A metade. a ansiedade da pessoa. A ansiedade da pessoa, exatamente. Mas bora lá, que eu tenho muita pergunta pra fazer pra você. Primeiro de tudo, eu não sei se você lembra, mas quando a gente gravou o primeiro episódio, eu perguntei pra você assim, André, a insegurança com o inglês, você tá levando na bagagem pro seu ano sabático? E você falou que não. Só que você falou assim, tem uma coisa que eu espero que aconteça. Você lembra o que que era? Que aconteça. Ai, É. jogo de memória é ruim pra mim. Não, mas eu lembro assim que eu tava tranquilo em relação a viajar Uhum. e tipo, de se precisar falar e desenrolar e tal. Eu tava com a insegurança de dar aula, tipo, Tá. ainda que seria uma coisa nova pra mim. Que seria novo, é. Mas o que você falou que você esperava é que uma chavinha virasse e você começasse a pensar em inglês, sonhar em inglês e tudo isso. Sim. Então, o sonho ainda não veio, não. Mas assim, o, eu ainda tô na esperança de que vai virar ainda uma chave maior, de Tá. que assim, portas vai se abrir e tudo. Uhum. Mas assim, já deu uma volta de 180 a chave, Ah, eu isso acho. mesmo. Foi isso que você falou, que queria que virasse 180. É, tipo, Aham. porque, cara, hoje, por exemplo, aqui mesmo, eu tô em Cabo Verde, a gente não falou sobre isso ainda, mas assim, era até uma coisa que eu não esperava, porque aqui em Cabo Verde eles falam português, né? Português de Aham. Portugal e tal. E é um projeto social que a gente vai trabalhar com as crianças, mas todo o staff aqui são voluntários de amigos dessa minha amiga que mora nos Estados Unidos. Então são tipo pessoas dos Estados Unidos, pessoas de Londres, todo mundo só fala Ah. inglês. Tipo, a galera tem uns aqui que são de Senegal, dos países Uhum. daqui da África, e todo mundo só fala inglês. Então, assim, até aqui também é tudo em inglês, as reuniões e tal. Aham. E só tô falando isso porque, tipo, a gente tá participando das reuniões de tudo e é tudo em inglês. E assim, entender já, tipo, Não é um. facilmente. Aham, sim. E, Amém. amém. E sabe uma coisa que acontece quando vira chavinha? Você já se pegou conversando com a Vitória em inglês e não percebeu? Começou uma conversa em inglês, e aí você fala, ô, maluca. Com Vitória não, porque a gente Sério? ainda porque a gente fica muito no portuguesão, eu e ela mesmo. Esse é um erro, né? Ah, Tipo, a gente deveria se forçar mais no inglês. Mas com os amigos que a gente tem encontrado nos lugares, sim. Inclusive o o Xande, a Xande. gente estava com o Xande na Noruega agora, né? Aham, Antes de vir sim. pra cá. E, bom, ele casou, né? Tá junto com a esposa dele lá, que é norueguesa, e eles se comunicam em inglês. Lá ele só trabalha falando inglês e tudo, né? E às vezes, quando a gente tava junto, que tava eu, ele, o Jefferson, que é outro brasileiro, aí, tipo assim, tinha a esposa dele ou mais alguém. Em vez de. Aí, tipo, a gente continuava falando inglês. Aí, às vezes, voltava pro português. E aí, às vezes, só falava inglês. Aham, E aham. isso é. Uma confusão. É muito legal, né? Muito É, doido. Tá, é, beleza. é uma, Então. Hã? é uma doideira isso, É uma porque, sei doideira. lá, aí- até aqui mesmo também, tipo, aqui em Cabo Verde, como tem essa minha amiga, tipo, tem as pessoas que falam português e falam inglês, e aí, tipo, meio que é isso, você escolhe uma língua e vai. É, 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 é muito doido, mas é uma coisa que é diferente pra gente, que, tipo, o Brasil, a gente só fala português, né? Tipo, é.
aqui na África, na Europa, tipo, a maioria, a galera fala três idiomas, sei lá, Uhum, fala quatro, dois idiomas. uhum. Então, é uma coisa muito comum, assim, deles. Tipo, eles trocam rápido, aí às vezes mistura, às vezes, né, essa É, coisa de esquecer palavra, aí você fala em outro idioma e é, vai, tipo, aham. E o é nosso bem... cérebro faz isso e a gente não percebe, mas a gente meio que acha que a gente consegue controlar, né? Mas o cérebro é muito mais rápido que a gente. A hora que você viu, você já mudou. Isso que é o maravilhoso, né? Tipo, é quando É, vai no automático, assim, é. aí é legal. E Uhum, assim, uma coisa que você perguntou, que eu, tipo, eu e Vitória, a gente tenta se ajudar ali no inglês, eu mais, né, tipo, ajudar ela. uhum, E, e- mas, tipo assim, sempre quando eu tô pensando nas coisas, eu penso algumas vezes em inglês. uhum, Tipo, meio, até ajuda bastante até, né? Tipo, porque eu uhum. fico imaginando o jeito que eu vou falar e tal. É, Então, tipo, muito é legal. legal. É muito bom. Aham. Tá, vamos começar a falar do seu ano sabático então. Eu tô confusa se você começou pela Filipinas ou pela Nova Zelândia. Filipinas. Filipinas, que foi É, maravilhoso, que você queria nadar com tubarão-baleia, enfim. vamos, Aham, foram baleias, vimos tartarugas, sardinhas. Fizemos um passeio lá de barco de 3 dias, né? Que a gente ia nas Ilhas aham, Paradisíacas. E, tipo assim, isso foi meio que primeira semana de viagem uhum, em janeiro, assim, que a gente foi para Filipinas. Primeira semana a gente fez essa excursão que sai de uma ilha maior para ir para outra ilha. E são 3 dias e você vai, assim, passando por ilhas que não tem ninguém, só você e a uhum. galera do barco. Aí você dorme em barracos. E, tipo assim, foi um ponto alto da viagem. Tipo, a primeira semana foi Já incrível. começou incrível. Aham, E já foi muito legal também, porque nessa excursão, a gente, sei lá, a gente viajou nas Filipinas, o Zander e a Lacey estavam com a gente, que são uhum, nossos amigos. Ela é americana e ele é carioca, mas eles também uhum, ajudam a gente nessa coisa do inglês, de forçar a conversar. E na excursão tinha mais gente, e a maioria era jovem, assim. E, pô, o pessoal de Israel, da Espanha, Londres, tudo bem misturadão, assim, e todo mundo falava inglês. Então, assim, já também foi um intensivão ali, que aham. 3 dias no barco, e aí a gente já conversando com a galera, assim, em inglês, foi bem legal. Que legal. E os filipinos falavam inglês? Falavam, Uhum, falavam, até, eu acho que nas Filipinas, bastante, assim, todo lugar que a gente foi, a gente não teve problema não, assim, de eles não falarem inglês não, sabe? tá, Foi bem ótimo. fácil. Eu acho que, na verdade, eu acho que eles falam até muito bem, assim, comparado a outros países, porque Uhum, Filipinas, eles foram colonizados pela... É até estranho. Muitos nomes, até um pouco do dialeto deles, tem umas palavras em espanhol, porque eles foram colonizados hum, da Espanha antigamente, é então, verdade. o nome dos países, das ilhas, o nome das ruas, sei lá, de algumas coisas, e algumas palavras são exatamente palavras espanholas, assim, tipo, em espanhol. Só que aí, nos últimos anos, 100 anos, sei lá, Estados Unidos eu acho que tomou conta. Uhum. E aí eles falam. E aí eles não falam espanhol, apesar, tipo, Hum. história, mas eles falam muito bem inglês. Então, tipo, eles têm Ah, olha muita. só. Que legal. É, Aham. aí Cara, foi bem o tranquilo. que eu amo de viagem é isso. A gente vai descobrindo umas coisas, conhecendo coisas que você não esquece nunca mais. Que é legal. Eu nem lembrava que eu sabia. Ó, na nossa aula de sexta-feira, que a gente faz o grupo, eu sempre falava, gente, vocês viram o André Vitória nadando com tubarão-baleia, que não sei o que, e todo mundo falou assim, nossa, a gente tá viajando junto com eles. Essa era a sensação, assim, que a gente tava participando, porque, nossa, aquelas fotos foram maravilhosas, meu Deus. Não, e assim, em relação a isso, a gente começou o ano com a ideia, né, de, pô, vamos postar, mas também, tipo, não se perder nisso, né, de ficar.
É, postando. E uma vez que você começa, tem uma hora, já por experiência própria, assim, tem uma hora que você cansa, e aí é. você começa a ficar por obrigação de, sabe, de Uhum. ficar postando. Aí Vitória posta bem mais do que eu, na verdade. Esse Uhum. ano, nossa, eu tô bem off, assim. Só Aham. que a gente, só que a gente pensou assim, não, vamos gravar para fazer uns vídeos de YouTube. Então, assim, a gente tem tudo gravado, tipo, na horizontal, só que a Aham. gente não tem vídeo ainda. É, Pô, sim. Vai a ter gente, muita tipo, coisa pra fazer. aí a gente tem que parar um tempo meio que para editar, assim, e Sim, não tem tal. problema, a gente espera. A gente espera. É. Tá, próxima parada, Nova Zelândia, agora sim. Aí Nova Zelândia, aí foi o primeiro desafio, assim, frio na barriga. Uhum. Porque aí realmente era um país que só falava inglês, né? Só que aí que tá. Uma coisa que eu aprendi esse ano. Apesar de Nova Zelândia ser um país que fala inglês, tipo, a primeira língua deles, inclusive com um accent, eu já tô esquecendo É, isso palavras, viu? aí. Aham. É um sotaque bem pesado, né? É. Puxado. Tipo, eles são muito abertos a Uhum. ter, porque tem muito imigrante também, muita gente de outros países, então eles estão acostumados a, É. tipo, a receber mesmo pessoas que nem falam inglês, né, que Uhum. vão. Então foi É. muito tranquilo. Lá a gente, lá a gente tinha, né, eu fui para lá para jogar, eu joguei dois torneios do neozelandês mesmo, o torneio deles lá, o circuito deles com esse menino que é. E aí a gente ficou com a família dele lá, que na Uhum. verdade o pai dele é da. Suíça. Não, a mãe dele é da Suíça, ele é da Eslováquia. Nossa. Tipo, então assim, até o inglês deles é um inglês com um sotaque diferente. Tá, claro. Segunda língua. E aí, Uhum. o filho dele, que desde criança morou lá na Nova Zelândia, aí o sotaque dele para mim era mais difícil. Então, quando eu Uhum. converso com eles, com os pais, para mim é muito mais fácil. E Aham. quando eu tentava conversar com ele, era muito mais difícil por causa É. desse sotaque. Sim. Mas foi super tranquilo, assim. Lá também a gente conheceu muitos brasileiros por causa do vôlei mesmo, os meninos novos lá que são do Brasil e tal. Uhum. E, e, e aí joguei pela primeira vez, né, um torneio com um gringo, né? Aham. Então, foi o primeiro, Verdade. é, foi o primeiro desafio de ir um menino mais novo. Então, assim, o objetivo mesmo de eu ter ido era ter jogado com ele, que os pais deles, né, me convidaram. Então, o objetivo mesmo era eu ajudar ele, né, de, pô, Aham. jogar e falar algumas coisas. Uhum. Então, já foi ali o primeiro desafio. E foi difícil, assim, porque falar enquanto você joga. Tipo assim, você tá com um turbilhão de coisas na cabeça, você tá mais, tipo, ofegante, então você tem que pensar, e aí você tem que pensar em inglês, falar e meio que falar rápido. É. Então, foi uma doideira ali. Mas no final, eu acho que ele entendia, assim, sabe? Tipo, tinha umas Aham. coisas, sabia que eu tava falando de um jeito errado, mas era o que tinha na hora, e aí eu É. falava e ele entendia. E são palavras-chaves, né? Então, assim, dá pra pegar, né? Uhum. É, Uhum. é, e até uma coisa que a gente estudava, né? É. Junto eram algumas expressões. Inclusive, tem uma curiosidade de Quero. expressões que eu até, na verdade, eu acho que eu comentei num post que você fez, que na Nova Zelândia, quando eles trocam de quadra, normalmente a gente fala em inglês switch, né? É o É. switch side ou change, É. sei lá. É. Ah, eles falam ends. Só ends. Ends. Tipo, Ah. end, troca. Tipo, é Ah, uma só expressão. isso. Entendi. Só isso. E aí tem umas coisas. Ou a coisa do reco também, né? Que eu lembro que a gente estudou bastante. É. O peel of the net, ou Aham. pulling Aham. off, ou drop off, ou Ah. eu acho que eles falavam drop off, sei lá, alguma coisa assim, ou pull off, sei lá, Aham. era mais Legal. isso.
É que os É, neozelandeses e os australianos, que são ali bem, bem próximos, têm muitas expressões, né? Muitas aham, expressões. é diferente. É diferente. Aham. E me conta como é É, que foi o camp, porque daí você foi o seu primeiro camp em inglês, num país de isso. língua inglesa, mas pelo que eu entendi, tinha muita gente de fora. Isso, aí teve esse, eu joguei um torneio e aí logo depois do primeiro torneio eu já fiz uma, não foi muito um camp, né? Foram aulas Uhum, separadas, né? Então, tá. só que aí já na primeira aula foi para um grupo de adultos, Uhum, e aí tinha tipo a galera da Nova Zelândia. Não era uhum, muita gente, mas, tipo, por exemplo, tinha uma argentina que falava português, hum, e aí, tipo, uma galera que não era de lá também, que então aí, o inglês não era a primeira língua, e todo mundo super aberto. E uma coisa que hoje eu vejo, que, tipo, que também, assim, era zero experiência, foi o que eu falei, assim, antes, né, naquele primeiro podcast que eu falei, eu tava inseguro em relação ao inglês, mas em relação a tudo, assim, porque é uma coisa nova para mim, né? De tipo, uhum. dar em outro país. Tipo, eu dei uns camps no Brasil, só que, sei lá, a gente tem o nosso formato, em É, português meio mais fácil. Então, eu tava inseguro até em relação de como seria o treino, como montar. Eu não teria tanta ajuda, né? De tipo, uhum, às vezes a Vitória me ajuda, sei lá. Então, e essa era a minha insegurança também. uhum. E aí hoje, olhando lá para essa primeira aula, eu falei pra caraca nessa primeira aula. Eu Eu, lembro que você me contou isso, que você falou eu falei, muito. eu falei muito. Tipo, Uhum. inclusive, deve ter sido um saco a aula, entendeu? Tipo, a aula deve ter sido chata. Inclusive, aí depois, aí eu, tipo, dei essa primeira aula para os adultos e logo depois eu dei para criança, adolescente. E aí, com os adolescentes, ainda eu falei um pouco menos, porque os pais desse menino que eu joguei, que estavam lá me recebendo, me ajudando, que eles que marcaram todos esses camps para mim e tal, eles falaram para mim, eles falaram, não, você pode falar menos. Você pode falar menos e passa mais os exercícios e tal. E aí eu fui realmente, aos poucos eu fui ajustando isso e entendendo, e realmente fica muito melhor o treino, né? Porque ninguém quer ficar ouve 10 minutos, aí você faz 5 minutos de um exercício, aí ou, É, né, é, entendeu? Mas eu entendi. falei Ou muito, seja, a gente cria um fantasma na nossa cabeça gigante, e quando chega na hora, não acontece absolutamente nada, que é a maioria das pessoas tem medo de travar, né? só que no final das contas você dá seu jeito, você Você usa dá as seu palavras que jeito. você sabe. É, E é é. exatamente isso, assim, que esse ano a lição para mim é essa em relação ao inglês, que as pessoas estão muito mais abertas do que a gente imagina, assim, de tipo de te entender, de te ajudar. Também porque muitas das pessoas que a gente encontra, o inglês não é a primeira língua. Então, tipo assim, todo mundo entende, ninguém fala. E outra coisa também, já tô falando tudo. Outra coisa também que me deixa muito mais tranquilo, nem quem fala inglês, só inglês, pega uma pessoa de outro país que também só fala inglês, elas não se entendem também. Aham, Tem é verdade, é um ponto importante isso aí. causa do sotaque, por causa mesmo das palavras, tipo, tem palavras que eles usam diferentes, então Verdade. você- depois você vai vendo isso, você fica muito mais tranquilo, você fica tipo, É, ah, cara, é. Por que que a gente tem tanto medo do julgamento dos outros, né? A gente acha que, tipo assim, nossa, a pessoa vai acabar com você se você não falar inglês certinho, mas na verdade, não. Por exemplo, agora tem uma coisa importante que eu vivi isso quando eu morei fora. Quantos elogios você recebeu do seu inglês? muito, tipo, todo mundo, porque também eu sou um pouco tímido, assim, Uhum, às vezes parece que não, mas eu sou. uhum, É, e aí eu sempre, quando eu ia falar, tipo, aí eu falava, desculpa pelo meu inglês, não falo muito, não sei o que e tal. Aí todo mundo falou, não, tipo, o seu inglês é ótimo e tal, não aham, sei. aham. Aí agora eu falo isso para receber o elogio.
Aí eu falo, não, sorry, my English is... No, great. Aí eu, "Oh, E até isso é legal porque é até um começo de conversa. Quando eu fui assistir você jogar lá no Rio de Janeiro, eu puxei um papo com o técnico do Lagoa Azul, dos suecos. aham. Aí, a primeira coisa que ele me perguntou foi: onde você aprendeu inglês? Foi a Ah, primeira cara, coisa que ele me perguntou. E aí eu falei pra ele assim, e olha como isso dá bastante papo. Ele falou, eu falei assim, eu aprendi, eu morei na Austrália. E ele falou, eu também morei lá, eu joguei lá, eu dei treino lá. E aí, tipo, a conversa se desenrolou toda. Mas assim, é muito comum as pessoas perguntarem, onde você aprendeu inglês? Nossa, você fala inglês bem, não é? aham. Pô, que legal, nem sabia isso do técnico dele lá. É, Que... falei com É a ele. cara dele, né? Aquele cabelão, aquele É. estilão, é a cara. É, mas eu também sou tímida igual você. Eu tento porque eu gosto de conversar com as pessoas, mas eu sou super tímida. E aí, tipo, eu fiquei toda travada pra falar com ele. Eu falei, tipo, o que que eu vou falar com esse cara? E eles tinham acabado de perder o jogo, então, tipo, muito chato, né? É. Mas isso é Distrai, muito é bom ficar legal. distraído. É. E agora que você passou pela Europa lá e deu camp lá, como é que foi? Foi mais tranquilo do que a experiência inicial? Então, o que aconteceu? Não, aí só para linkar tudo, depois da Nova Zelândia, a gente passou voltou para o Sudeste Asiático, então o inglês também era bem tranquilo, porque eram pessoas locais também, né? E, tipo, Ah, é? Você. Aham, inglês não era língua, na Tailândia, Vietnã, né? Tipo. E na Indonésia foi legal, que foi o último país que eu quase encontrei o Taylor. o Taylor. Tipo, eu não encontrei. Eu só não encontrei porque realmente eu falei, cara, eu tô cansado, tipo, não é uma parada que, tipo, eu ia ter que sair de onde eu tava, perder um dia lá, teoricamente, entendeu? Tipo, Aham. mas eu fico com muita vontade, porque ia ser legal, e a gente ia jogar contra e tal. Ia ser legal demais. Deixa eu dar É, o contexto para quem tá ouvindo. O Taylor Averill é o central americano dos Estados Unidos, do vôlei de quadra. E eu super assisto os podcasts dele e tal. E aí a gente trabalhou isso nas nossas aulas, né? A gente assistiu os podcasts e, enfim, um monte de coisa. E eu até fiz a. Você lembra a imagem antes de você ir para a, Paris? Eu fiz a uma montagem. imagem, a montagem da Torre Eiffel. E aí o André cumprimentando o Taylor, que a mão, eu lembro que a mão ficou toda troca, fica oposta assim, tudo errado. Mas só pra gente imaginar se você encontrasse um atleta por lá, como que ia ser esse papo. E aí aconteceu que quase você teve a oportunidade de treinar com ele. Porque ele tava de férias lá também, só que ele Uhum, chegou um fim de semana depois, tipo, ele foi na arena que eu fui, mas foi num fim de semana depois, assim. uhum, E aí acabou que não bateu por pouco, assim, aham, mas lá foi um lugar legal também, onde eu desenrolei bem o inglês, porque a gente, quando chegou lá, a gente foi recebido por o dono lá dessa arena, uhum. é um cara alemão, e ele mora junto com um russo. Eu Que acho que um russo loucura. lá, moram numa vila lá, bem top, assim, bem legal. E eles hospedaram a gente lá e, caraca, aí, tipo, conversava inglês o dia inteiro. Tipo, o dia Uhum, inteiro a gente ficava falando e foi bem legal para praticar também, assim. uhum, Aí depois a gente voltou pro Brasil e aí começamos a perna da Europa. uhum. Só que aí na Europa a gente começou pela Espanha, né? Então, Ah, uhum, aí, tipo, aí eu dei os camps na Espanha, uhum, só que aí eu dei em Portunhol. uhum, Porque, quando eu cheguei, eu até perguntei, não, vocês preferem, tipo, inglês ou portunhol, né? Porque não existe o espanhol para mim, né? É o uhum, portunhol. uhum. Que, inclusive, é uma história que eu tô contando para todo mundo, que no treino, direto eu falava, ataca la abuela. Só que a abuela é a avó, né? Aí, não, a abuela não, la pelota. Ah, é a pelota. Não, Muito bom. vários furos. Tem outro, mas que não posso. Mas, mas Acredito. aí, aí eu tive que dar em espanhol, assim, em portunhol.
É, Só que aí semana passada, aí eu joguei um torneio com o Samailovs, né, em Aham. Utrecht. Então lá também aí foi inglesão, assim, com ele. E foi legal também que foi a primeira vez que eu revia a galera do circuito, né, os Uhum. outros times, não tava todo mundo, mas encontrei algumas pessoas e aí, tipo assim, conversei mais com as pessoas, né? Se sentiu mais à Porque vontade. normalmente eu não falava muito, né? Então, Aham. tipo, eu nunca trocava muito com os outros atletas, né? Aham. E aí eu já comecei, aí conversei mais, né? Aham. Falando do ano e tudo, essas coisas. Com o próprio Samuelov também, dentro de quadra. Foi bem legal. E E André, o que que as pessoas te perguntavam assim, os jogadores que, e aí, como é que tá seu ano sabático? Eles estão sabendo? Como é que não, foi? a maioria, sim, acho que todos os jogadores mesmo, acho que eles Aham. sabem. E Uhum. aí perguntava, e aí, tipo, cidadão do mundo, tipo assim, né? Ou mochileiro, eles me chamavam assim. Aham. É, Delícia. E aí perguntava do ano, é, Perguntava quando você vai voltar a jogar? quando eu ia jogar, mas o que? Se eu tava gostando, tipo assim, o que que eu mais gostei, Aham. essas coisas assim. E aí eu Legal. falava, tava no Legal. automático também. Todo Aham. mundo isso também, É. aí E aí fica você automático. percebeu que eles também falam errado, né? Nossa, foi uma coisa legal desse ano, é que eu quero corrigir as pessoas em inglês. Agora eu fico, você tá falando no presente, mas isso era pra você ter usado o passado aí, né? Tá, errou, né? Não, mentira, eu Ai, fico sim. pensando. Eu tenho uma aluna, André. Ela, quando ela começou a fazer aula, ela é muito engraçada, gente do céu. E aí, assim, ela odiava as regras, presente, passado e futuro e tal. Mas daí, beleza, a gente foi aprendendo. E aí, ela falava que o técnico dela falava bem inglês. Ela tava jogando na Polônia. Quando ela foi aprendendo, 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 ela começou a falar pra mim. Eu achava que meu técnico falava bem, ele não fala nada, ele não coloca do, does, ele não coloca S no final do verbo. Eu falei, tá vendo? Exatamente. Exatamente. Aí a gente começa, exatamente, acho que as primeiras coisas que a gente começa a reparar é o passado, É, quando, tipo, você usa o presente, mas era para ter usado o passado. é. O do e does também. As perguntas, né? A forma certa de fazer a pergunta. Às vezes Aham. as Aham, muito bom. Mas peraí, antes da gente começar a falar da Europa, eu esqueci uma coisa. Você que foi para o Sudeste Asiático e lá sim você começou a realmente viver o ano sabático assim, de acordar e fazer o que você queria da vida. Que era o que você sempre me falava que você queria muito. a Acordar gente, e aí, o que que eu vou fazer hoje? Sei lá. inclusive, eu me iludi ao ponto de, tipo, eu levei minhas bandinhas, como que fala? Os elásticos, né? Aham. De academia, assim, de aquecimento e tal. Eu levei para viagem me iludindo de que todo dia eu ia, tipo, acordar, fazer um yoga, fazer um fortalecimento, uma meditação, né? Uma coisa espiritual. Gente, eu acordava, assim, numa preguiça, todo dia, tipo, fazia nada. Aham. Aí, só que aí a gente tinha nossas coisas, né? De Uhum. passear. Aí quando tinha passeio, né? Às vezes precisava acordar cedo ou não. Uhum. Nossa, não, assim, foi ótimo não ter rotina também. Aham. Eu tô meio assim, né? Não tô também. Assim. É porque agora eu joguei o torneio e aí tô É. trabalhando mais, então É. tô com Mas você viveu rotina. essa experiência que você queria tanto, de Vivi. acordar e não ter. Comi besteira, dormia tarde, tipo, sem preocupar, sabe? Sim. Tipo, ai, tá bem, tem que comer bem, tenho que, sabe, manter Aham. uma coisa. Como isso te ajudou? Porque você queria tanto viver isso, como é que isso tem te ajudado? De poder fazer o que você quiser, não ter essa rotina. Era uma coisa que você queria muito, né, com o ano sabático, viver essa experiência. Então, sendo muito sincero, é porque Ah, eu sou muito grato, então acaba que não você consegue. é,
Tipo, Uhum. você fez isso um tempo, mas logo aí eu sempre tô meio que preocupado de tipo de ir para uma academia, né? De, poxa, quando eu tô muito tempo sem fazer nada, aí eu vou, me alongo, faço o elásticozinho, tipo, tento não comer tanto doce. Tipo, eu assim, não tem É, como. Que- é parte de quem você é já. mas Aham. assim, uma coisa que eu tô aprendendo desse ano, e é uma coisa assim, na verdade, que eu quero levar isso pra, né, quando eu voltar a jogar, enfim. Uhum. Eu levava as coisas muito a sério, e às vezes Uhum. não precisa também, sabe? Tipo É, assim, óbvio, você tem que ter uma disciplina, você tem que ter uma rotina, você tem que ter, né, é óbvio, ser atleta. Só que assim, também não é tão assim, sabe? Não precisa ser tão pesado, entendeu? rigoroso. Aham. Óbvio que assim, é difícil até falar sobre isso, porque assim, cada atleta precisa, sabe, de umas coisas. E eu vi que assim, na verdade, eu não preciso, sabe, tanto, porque naturalmente eu já sou muito rígido Uhum. com certas coisas. Então, Uhum. quanto mais eu levar de uma forma tranquila, melhor vai ser para mim, sabe? Para eu Sim. estar bem, e tal, porque eu já sou muito rígido com as Aham. coisas. Então, Sim. tem atleta que, poxa, tem atleta que é o contrário. Então, Uhum. assim, já é muito solto, muito largado, e aí tem É, que ficar se controlando precisa. em relação a peso. Tipo, eu sou magrelo, a minha briga é não emagrecer. Tipo assim, eu não Uhum. posso. Então, a minha briga é de manter uma dieta para que eu não perca muito. Mas tem Uhum. atleta que a dificuldade, pô, se ganha muito, aí é mais difícil. É, claro. Aham. Então, em relação às outras coisas, todas as outras coisas. Então, assim, eu meio que entendi que eu tenho esse privilégio. É um Uhum. privilégio. É. E se eu consigo. E na verdade eu entendi que, na verdade, para mim é melhor se eu levar de uma forma mais tranquila, porque eu já sou Uhum. muito rico. Uhum. Já, e também, assim, são fases, né? Já tive minha fase de. Pô, tô com 30 anos, vou fazer 31. Então eu já tive a fase que eu penei, que eu tive que trabalhar muito, treinar muito, repetir muito. Uhum. E hoje, tipo, é manter, sabe? Assim, eu não vou, sabe, criar uma coisa nova, vou mudar o meu jeito de jogar, ou mudar a minha. Claro. Então, é isso, assim, tô. Então você ganha me- mais, né, dessa leveza do que da É, rigidez. Aham. Não, mas então, ó, já que você tá falando disso, eu já vou entrar no assunto que eu quero mais falar nesse momento, que é sobre Gestalt. Porque assim, eu mostrei a sua entrevista para os meus alunos todos. Eu falei, gente, vocês assistiram o André, assisti o André. Acordei todo mundo na minha casa gritando para você 8 horas da manhã, que eu tava na casa dos meus pais. Daí eu falei, gente do céu, tô na casa dos meus pais, eles vão vir correndo, achando que, sei lá, tô morrendo. Enfim, mas vamos lá, sobre Gestalt. Primeira coisa, eu não sei nem por onde começar, mas você lembra que a primeira entrevista que você deu em inglês, que teve aquela repercussão toda, foi em Gestalt? ano passado, exatamente. Aham. E É daí, aqui, aham, tipo assim, ó, o André tá falando inglês. é. Todo mundo. Nossa, mas ele já falava inglês? Todo mundo vinha e falava pra mim. Ele começou do básico, porque, nossa, não sabia que o André falava inglês. Tá. Daí agora, nessa segunda entrevista, como é que foi? Como diferente foi? Impressionada também, né, inclusive. Eu fiquei Você se sentiu. impressionada. As pessoas acharam que eu fazia milagres. É. Como é que Ah, não, foi? não. Eu até vi depois, porque eu falei, né? No Instagram eles postaram só um corte, né? É, No YouTube eles postaram 3 minutos e o alguma coisa. É. e cara, foi super natural, assim, lógico que antes da entrevista eu falei, ó, tipo, o George fala super bem, o meu inglês não é essas coisas e tal. E inclusive a menina que era da Suíça, né, a da equipe, ela falou, não, meu inglês também não é bom. Tipo, sabe, Uhum. as pessoas também fazem isso, sabe? Tipo, Tá, não, o meu aham. também. É. E, e Sendo aí que o foi. seu é muito bom, né? Mas tudo bem. Tipo, é a humildade, assim, de. É. Aham. Sim. E foi tranquilo. Foi, tipo, foi. Porque assim também são coisas que.
que eu tô falando o tempo O inteiro, tempo né? Não todo. foi, tipo, então eu falei da minha viagem, falei tipo, da parceria com o George, assim, né? De como que aconteceu, mais ou menos. Uhum. Por exemplo, a entrevista, né? Essas coisas que eu falei na entrevista eram coisas que eu já estava falando com os atletas que me perguntavam, né? É. Tipo, aí eu já estava falando, vou jogar com o George Gestar e não sei o quê. Aí eles ficavam, tipo, quê? Por Tipo, quê? Aham. aí eu Sim. explicava, então Você já já era uma tinha coisa que eu, praticado. de certa forma, né? É isso, né? Você vai repetindo assim. Então foi bem tranquilo. Ah, que Foi bem legal. tranquilo. Foi ótimo. Sabe que quando, se você tem um inglês um pouquinho mais iniciante, você não entende aquele corte que você fala I would lose my points if I didn't play. Ah, Essa frase foi excelente. Porque tem gente que é. falou I would, o que que quer dizer? Uhum. Ó, o André, nossa. Não, vou dar uma dica. Você quer passar seu inglês para o próximo nível é usar o would, could e should. Chute. Vai Boa. parecer, dá uma impressão assim que você tá outro level. Arrasando, é. Não, mas tá, mas nem essa era a pergunta que eu queria fazer. A minha pergunta é o seguinte: sem jogar, sem treinar, bom, jogando, brincando, treinando lá mais ou menos, aí você vai pra Gestad, elimina os medalhistas de prata, fica como o melhor bloqueador. Que mais que foi? Fica em quarto lugar. E aí nas minhas aulas eu trazia a sua entrevista, a gente conversava e eu falava para as pessoas como que isso aconteceu? Aí a resposta é: "Ah, o André é foda". Como que isso Ah, aconteceu, André? Como que isso aconteceu? Me fala. Você esperava por isso? não, juro, assim, tipo, eu fui pro torneio com medo de não passar do Qualify, porque é isso, eu não tava treinando e tal, e tanto que quando eu fui, começou essa história de Gestapo, foi muito rápido, assim, porque eu ainda tava na Ásia, e porque, assim, pra gente se inscrever para uma etapa, tem que ser, tipo, 40 dias antes, pra você, né, se inscrever e tal. Então eu meio que decidi muito rápido por causa desse casal que me levou para Nova Zelândia, que eles moram na Suíça e na Nova Zelândia, né? E aí ele meio que deu a ideia, assim, falou, cara, por que que vocês não jogam Gestalt? Tipo, a gente apoia vocês lá, tipo, dá o suporte, né? Porque eles moram lá e eles Uhum. poderiam ajudar, em, tipo, relação até financeiramente mesmo, porque Suíça é absurdo, né? É. Tipo, e eu ir com Vitória e tal. E aí como aí eles deram essa opção, aí falou, não, a gente ajuda. Aí a gente falou, até que não é ruim, porque ano passado a gente fez a final, eu e o George, e eu ainda tava com esses pontos. E aí foi o que eu falei em inglês, né? Se eu não jogasse, quando dá 365 dias, você perde os pontos. Então eu falei, cara, perfeito. Vou jogar Gestar, porque aí tava me sentindo bem para jogar, né? Primeiramente, né? Tipo, tava bem, tava tranquilo para jogar, não seria um peso, né? De tipo, tenho que. É isso também, tipo, não me preocupei em treinar nem nada. Eu falei, não, só vou realmente para guardar uns pontos e tal, ver como que eu vou me sentir jogando de novo. Acho que vai ser legal. Gestar é sensacional, então, primeira vez que Vitória foi e tal. Uhum. Então, tudo bateu. E aí, quando eu chamei, aí no final das contas, quando eu tive que convidar alguém, aí eu vi que com ninguém eu ia estar no ranking. Tipo, minha primeira coisa foi assim, cara, que eu tava com muito ponto, só que os brasileiros, eles estavam com. Ninguém tinha ponto. Uhum. Aí eu falei, tá, vou ter que jogar Qualify e tal. Aí chamei George porque, né, tipo, Uhum. óbvio, assim, obviamente a gente jogava junto e tal, ele não ia poder jogar. E aí meu medo era esse, eu falei, cara, eu preciso pelo menos passar do Qualify. Porque pelo menos para ganhar, garantir um dinheiro, tipo, de último lugar, Uhum. e, e, e ponto também, né? Pelo menos, pô, sair do Uhum. Qualify e tal, para pegar um pontinho. Uhum. E o George também tava assim, cara, eu só preciso passar do Qualify e sair da chave. Tipo, eu preciso ganhar dois jogos. Tipo, eu preciso sair da chave e tal, porque ele também tava precisando de ponto, né? Pensando em ponto. Aham. E meio que foi assim, cara, eu não treinei. Tipo, eu
Só assim, uma coisa que eu fiz é, nessa época, já estava combinado que a gente ia voltar para o Brasil, né? Eu e Vitória, depois dali da Ásia, a gente ia passar 15 dias no Brasil para ir para a Europa para dar uma descansada e tal. E aí teve até, a mãe da Vitória teve um problema, a gente até voltou 5 dias antes ali do esperado. E aí, durante ali a passagem no Brasil, eu comecei, voltei a malhar, e aí bati bola 2 dias, assim, tipo, com os meninos, e só. E aí eu Uhum. bati bola 2 dias, só que meu joelho doeu pra caramba, porque eu tava sem malhar, não sei o quê. Aí eu falei, não, não vou nem treinar mais, porque vou só malhar. E aí eu fiquei só malhando, por causa das dores mesmo, e de, Vou me né, poupar para Gestad. Aham. de lesão e tal. E Uhum. aí a gente foi pra Espanha, eu dei os camps, fiquei morto, é muito mais fácil só jogar do que dar camp. Tava um sol e, Aham. tipo, puxado, né? Cansativo ali, se fica. E aí, assim, entrava pra brincar, a galera era amadora, né? Não foi um treino pra. Assim, pra mim, qualquer coisa era um treino, né? Tipo, Uhum. dar uma manchete, dar um toque, entrava pra brincar, assim, com eles. E aí foi, assim, mas eu acho que Gestalt foi o que a gente falou nas entrevistas e todo mundo perguntava e todo mundo viu, né? Que foi divertido, assim, jogar, sabe? A gente jogou, tipo, jogou leve, jogou super bem, sem pressão. Uhum. Então é completamente diferente você jogar sem pressão. Tipo, Uhum. nossa, você jogar sem pressão, meu Deus do céu. Uhum. Tipo, sem nenhuma, sem pressão de ganhar, sem pressão de resultado. Tipo, é outra coisa. Então, Uhum. fluiu assim o jogo, eu e o George, óbvio, tipo, a gente já se conhece, então Uhum. não tinha que treinar muito nem nada, a gente bateu uma bola um dia antes. E, cara, aí foi indo, e aí foi assim, tipo, ganhamos um qualify, pô, show. Tipo, era o que eu queria. Aí o George, não, pera, eu tenho que ganhar um jogo, sair da chave. Aí quase de Cuba ainda, pô, pegamos um cruzamento ali, né? O primeiro jogo Cuba quase ganhamos. Jogamos bem, assim, e aí depois ganhamos. Pesadelo do Dias e o Alaio. É, sempre, né? Sempre. Aham. Só que a gente treinou com eles lá em Gestar, antes do Aham. torneio começar. A gente não sabia que podia cruzar assim, né? A gente Aham. treinou com eles. André, me conta uma coisa. Quando chegou para jogar contra o Mal Sorum, qual que foi seu pensamento? Então, é isso. Gente, é completamente diferente. E outra coisa também, que é tipo, quando você não tá treinando e você vai jogar, você tá sem pressão nenhuma. Porque, tipo assim, expectativa zero de ganhar. E ao contrário, pro outro time, é uma pressão absurda. Porque ninguém quer perder porque por um cara que não tá treinando. Então todo mundo, você dava pra sentir, sabe? A galera, tipo, entrava já com, tipo, cara, ele não tá treinando, eu não posso perder pra esse cara. Eu não posso perder para ele. Eu sou Então, aí medalhista olímpico, medalhista de prata, e eu vou perder, eu vou tomar bloqueio do André. quando tem esse pensamento, aí é pior para eles e Uhum. melhor para mim, né? Então, isso contribuiu também, com certeza. E aí, contra o MOL e o Sorum, assim, foi, tipo, mais ainda. Tipo, primeiro que, tipo, mais sem pressão, né, pra gente, né? É. Porque, pô, era quartas já, a gente nem esperava. Uhum. Tipo, favoritismo total deles. Aham. Então, pra gente, se a gente perdesse, se a gente ganhasse, estamos no lucro. Aham. E aí, pô, jogamos bem, jogamos super bem, e aí ganhamos. Eu E os confesso caras. que a hora que eu vi que você ia jogar contra o Mal Estado, eu falei, tá merda. Ah, nossa. Né? Até hein? Quando eu vi o cruzamento, eu falei, não, não acredito. Tipo, por quê? Porque eles passaram como look loser. Uhum. Tipo, eles tinham perdido no round 12 que agora Uhum. nesse novo formato tem dois look loser. E aí Uhum. eles passaram como look loser. Aí, Uhum. tipo, a gente falou, não é Qual a possível. Tipo, chance, né? Pois é. aí, aí foi. E Aham. rolou nisso aí, antes do jogo, no jogo e depois do jogo, rolou várias piadas, né? Porque já estava certo que depois de Gestar eu ia para lá, para trabalhar com eles, né? A Ah, gente fez um treino. verdade. É verdade. Aí, tipo, antes do campeonato começar, a gente falou, conversou, tipo, e Aham. aí?
Noruega e tal, depois vamos conversar, se precisar de qualquer coisa, isso aqui. E aí, aí quando saiu o cruzamento, aí eu fui, brinquei com eles, eu falei, caraca, por que que vocês fizeram isso? Não sei o quê. Aí o Mal até falou, não, vocês já fizeram o ponto suficiente. Tipo, o George já Aham. tem ponto suficiente, não sei o quê. Aí eu falei, não, mas eu preciso de dinheiro. Aí você vai ganhar dinheiro lá na Noruega com o tempo, tá? Aí, Ô, André, e assim, ó, quando eu tava assistindo o jogo e vocês ganharam do Mol e do Sorum, eu tive a sensação que ele veio te cumprimentar, eu acho que foi o Mol. E ele deve ter falado alguma coisa pra você, porque ele fez uma cara de tipo assim, sabe assim? foi. Você lembra? Não, foi exatamente dessa brincadeira aí. Eu acho que ele falou alguma coisa nesse sentido, de tipo, pô, agora você vai ganhar mais dinheiro. Tipo, ele falou alguma coisa. Sim, eu vi a cara dele. E eu falei pra você, né, que os comentaristas, eu assisti em inglês, comentaristas ficavam, tipo, falando assim: nossa, o André tá jogando muito leve, olha a risada dele. Quando você marcava um ponto e dava risada, eles falavam assim: olha, ele tá se divertindo, ele não tá preocupado, enfim, Having, muito legal. having fun. Having fun, having fun. Agora Exatamente. você aprendeu o que que é o have fun. Ó, mas eu Have tenho uma fun. outra curiosidade, porque você sabe que eu sou curiosa. Quando eu tava assistindo o jogo e vocês iam pro o tempo técnico, você e o Jorge conversavam quase pouco, bem pouco, ou quase nada. E Ah, aí? E aí eu fiquei assim pensando. Nossa, tipo assim, na minha cabeça foi, eles estão tão tranquilos que eles, assim, eles se conhecem há tanto tempo que eles estão super confortáveis com o silêncio, não precisa ficar tipo assim, faz isso, faz aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Foi isso. A minha impressão tá certa. tipo, na verdade, a gente sempre foi meio assim. No tempo, a gente nunca falou muito, nunca foi de falar muito. Tipo, a gente manteve o que a gente sempre fez, basicamente. Hum, Não mudou uhum, nada, entendeu? Entre a sim, gente, tipo, tanto no jogo, no banco, tipo, era, era, era como a gente sempre fazia, assim, sabe? De aham. vez em quando a gente falava alguma coisa e tal, mas, Eu esperava foi que tivesse mais conversa pelo fato de vocês não estarem jogando há um tempo, então precisava mais, assim, conversar, não. nada, a gente já Muito sabia de bom. tudo, já o que fazer, cada um o que fazer, e até o contrário, às vezes no banco, às vezes a gente ia rindo, assim, ia falar alguma coisa e tal, ria, Ah, que legal. bem boa, assim, foi... E Muito é isso, bom. assim. Óbvio que esse recorte de Gestar não é a realidade, né? Aham. Tipo, porque quando você está treinando, você tem um time realmente, você tem objetivos e, né, uma equipe, não tem como você, cara, não criar expectativas, você não É. criar uma pressão de tipo, pô, vamos ganhar, vamos, né, trabalhamos pra caramba. É normal, né? Eu acho que o que a gente tem que aprender, o que eu estou aprendendo esse ano é realmente equilibrar isso, né? Uhum. Tipo, equilibrar, levar isso de uma forma melhor, né? Eu acho que antes, quando eu parei realmente porque eu não sabia equilibrar, né? Uhum. Eu acho que esse foi o maior problema, assim, para mim. Já tinha chegado num ponto que era só a parte ruim, né? De tipo, de Uhum. cara, pressão de tem que ganhar, de tem que ter resultado, de tem que ser melhor, de tem que mostrar, de tem que. Então, Uhum. E isso é jogar muito, assim, isso é muito comum, né, André? Eu vejo as entrevistas da galera assim, e eles falam, já vi da Kelsey Robinson falando sobre isso, e que, tipo, perde o have fun, que a gente fala tanto que a gente tira sarro, que a gente fala que não é have fun, nada. Quando você vai para uma competição, não tem, vou me divertir, é tipo, vou ganhar. Mas os americanos, as pessoas têm muito esse do have fun. E aí, agora, talvez foi o momento de descobrir a importância desse have fun. eu zoava tanto, né? Eu zoava tanto nas nossas aulas deles falando isso, É, mas agora faz mais sentido. é. Mas é isso, é o balanço, assim, né? É o equilíbrio, Uhum, né? Das é, duas coisas. De você tentar aproveitar realmente, mas, cara, tem que querer ganhar, né? Não tem como. sim, claro, Tipo, claro. se você perde, você fica É, bravo. é.
E agora, além E, do André atleta, agora você é professor da Camps. Como é que você está sentindo pois nessa é. nova posição aí? Pois é, eu tô gostando. É o que eu falei, assim, é super cansativo, é puxado, ainda mais em outra língua, né? Tipo, esse começo até você se acostumar, né? E, tipo, quando não é na sua língua original, você tem que se virar mais, fazer uma forcinha a mais e tal. Uhum, Só que super bom, assim, super divertido. A legal. galera do vôlei de praia é sempre super gente boa, então a gente conhece muita galera massa. E aí na Noruega agora eu também trabalhei lá, e aí com criança, né? Lá foi Uhum, criança, adolescente, assim, e falando inglês também, e foi um desafio também, uhum, porque o tempo inteiro em inglês, né? E lá não tem essa de tipo, ah, fala português, fala espanhol, não, eles falam norueguês e inglês, então você tem que falar inglês. uhum. E aí, até com a família mesmo do mall lá, todo mundo, a equipe toda, porque todo mundo participou, né? Eles também foram professores e tal. Ai, que E, legal. e aí a gente trabalhou junto, então a gente conversou bastante. Fizemos um churrasco lá com eles, churrasco brasileiro lá, Hum, para conversar bastante com eles também, então foi legal. E o bom também é que, cara, a gente vai aprendendo muito também, né? De tipo, as muito. formas que eles fazem os camps, a, tipo, os treinos, tem treinos que, sabe, Uhum, novos que a gente vai aprendendo e depois a gente pensa, pô, dá pra gente adaptar isso lá no uhum, Brasil, sim. levar um formato, né, que eles fazem e tal. Uhum. Foi bem bacana. Deu para espionar os noruegueses bastante. Ótimo, excelente. Eu acho que ó, se tivesse sido depois, Gestad, poderia ter dito isso, né? André, e aí, será que tem uma carreira nova surgindo aí em paralela de professor? Porque você já fazia um pouco isso aqui no Brasil, mas te inspirou assim a fazer mais disso? Então, no Brasil eu já tinha feito 4 camps e eu já tinha gostado muito. E realmente eu gosto. E Uhum, isso também que eu estou fazendo esse ano, porque eu já sabia que eu gostava, né? uhum, Então, eu estou vendo que realmente é uma coisa que eu gosto de fazer, que me dá alegria de fazer. É trabalhoso, tipo, é bem trabalhoso, mas é uma uhum, coisa que eu e Vitória, a gente já sabe que meio que nosso futuro é com isso, né? Então, tanto que a gente já tá pensando, né? Voltando pro Brasil, a gente quer já pensar numa escolinha e tudo, uhum. porque não tem como, né? A gente é a nossa vida, assim, a gente gosta Sim, disso. Essa coisa sim. da minha carreira realmente foi isso, de achar um balanço de aproveitar mesmo o caminho, né, os treinos, os campeonatos, e aí levar de uma forma mais leve e tal, mas talvez até isso, né, seja para a gente um escape de ter a escolinha, de trabalhar com essas pessoas, então é uma E um coisa que a gente está aprendizado pensando. super legal, né? Que, tipo, vai fazer toda a diferença no futuro, né? Quando vocês começarem esse projeto. E aí a gente já vai exatamente pegando em cada lugar que a gente foi, a gente viu, né, como que eles trabalham, a gente vai adaptando, ajustando, né, copiando É. o que a gente gosta e esse que é Aham. Esse é muito o- legal. É. Tem o livro Roube como um Artista. É isso aí. É ir modelando, né? Adaptando. Muito legal. Tá, mas agora você tá em Cabo Verde para uma outra experiência que eu lembro ah, que você falou que ajuda esse. Você contribui com esse voluntariado aí. Conta pra gente um pouquinho. então, é um projeto social aqui em Cabo Verde, Cabo Verde acho que são 10 ilhas aqui na África. Uhum, É bem isolado, assim, é na linha de Senegal. Mas são 10 ilhas, aí a gente está numa ilha aqui de São Vicente, porque eu conheci uma amiga através do vôlei de praia. Ela é de Cabo Verde, então ela fala português, né? E ela uhum, mora nos Estados Unidos há muitos anos. E aí, durante as etapas lá nos Estados Unidos, a gente se conheceu, aí virou amigo, conversava sempre. E aí ela também foi para João Pessoa, ela sempre vai para o Brasil agora e tal. Enfim, a gente fez uma amizade e a família dela mora aqui ainda.
E ela criou esse projeto com uma amiga e tal, idealizou um projeto social que uma vez por ano, assim, sempre nessa época, uma semana de julho, vem os voluntários, eles se juntam e aí tem aula de vôlei, de basquete, de handebol, as crianças têm que escolher um esporte. Só que o que eu tô vendo aqui, e é incrível, assim, tá sendo uma experiência super diferente e incrível também, porque, primeiro, é a primeira vez que eu tô na África, e tendo contato com pessoas incríveis, super inteligentes, assim, tipo, que Legal. fazem diferença, sabe? Você vê que são pessoas. Porque aqui, o esporte, ele chama para esse projeto, porque o esporte, ele, né, ele convida, é mais fácil, né? De você trabalhar com crianças, você fala, vai ter isso. Então, as pessoas, elas têm que escolher um esporte aqui. Uhum. Só que aí tem aula de inglês, tem aula de direitos humanos, tem aula de matemática, de informática. Que Então, assim, demais. e aí esses voluntários, eles todos falam inglês. Então aqui tem o tradutores, que são aqui pessoas também voluntários da cidade e tal, para Uhum. trabalhar com crianças. E aí aqui eu vou trabalhar com o vôlei com essas crianças. Inclusive é vôlei de quadra, nem é vôlei de praia. Ah, olha só. E a gente vai trabalhar com uma turma que a galera que escolheu o vôlei, acho que são 28 crianças que escolheram vôlei. Uhum. E aí, outros que escolheram os outros esportes. E aí eu ajudo esse projeto desde, eu acho que do primeiro ano, que eu acho que começou em 2021. Só que Nossa. aí eu ajudava financeiramente tipo, eu sempre sou o padrinho do vôlei, assim, né? Tipo, Tá. apadrinhei o futebol. E aí eu Uhum. divulgo na rede social, ajudo financeiramente e tal, porque eu nunca pude vir, porque sempre essa época tem muita competição, né? É. Então não dá para eu vir aqui. Aí esse ano era uma prioridade, né? De tipo, não, esse ano eu tô off, então esse ano a gente vai para Cabo Verde, aí estamos aqui. Uhum. É, a gente chegou essa semana e ontem teve a reunião com o voluntariado, então foi muito inglês ontem, tipo, com a galera, conversando, conhecendo. E como eu falei, pessoas, meu Deus, incríveis. Eu falei, gente, eu só sei jogar voleibol. Os caras aqui são o quê? De direitos humanos, de defesa de não sei o quê, de. Que Eu falei, gente, demais. eu falei, Que demais, mas isso é muito legal, porque é isso, você também queria viver isso, né, André? Então você tá, tipo, você conseguiu misturar tudo que você queria, assim, que você gosta, que é o esporte, a aventura, as viagens, o idioma e coisas com propósito. Você esperava é, viver tudo isso? Tá sendo muito melhor do que você imaginou que seria? tá sim, porque é isso, a gente tá conseguindo fazer realmente tudo que a gente queria mesmo, né? Então, tipo, tudo que a gente planejou, tipo, os pontos altos, né? Tipo, que a gente falou, não, a gente tem que fazer isso esse ano. Tá Aham, acontecendo, a gente tá conseguindo. aham. Então, esse com certeza era um ponto alto que a gente queria vir, viver isso. Muito diferente, é muito diferente. Eu acho que aqui na África, tá aqui na África é muito diferente. Não sei, tem que estar aqui para viver, sabe? Pra gente Nossa, a gente que é legal. branco, mesmo que a gente seja brasileiro, mas você branco, você vir para cá, você viver assim essa cultura, e no meu caso, né, através do projeto de tipo conhecer essas pessoas que são pessoas que, cara, são professores assim, sabe? Tipo que Uhum. trabalham com causas que... Sim, Então, super sei lá, complexas. Conhecer tipo, muita gente interessante, né? Nossa. muito, E fazendo coisas legais através do esporte também, né? Isso que é muito legal. Muito é, massa. Você já pensou que está passando? Você já pensou que está passando por todos os continentes? Ásia, Oceania, África, Europa. Oh, Europa. é, é, Basicamente. É. é verdade. E América? A gente não precisa falar América do Norte, América é América. É. América, gente. América é América. A gente mora na América. Só que Ai. durante o ano, tipo, algumas pessoas já sabiam que eu ia viajar e outras não. E aí Uhum. foram ver no meu Instagram e várias pessoas foram me convidando durante o ano para fazer mais camps, Ai, que né, para legal! torneio, para ir para não sei aonde.
Então, tipo, esse ano ainda, tipo, a gente teve que, se segurar para falar, não, calma, tipo, não dá para fazer tudo. Uhum. Porque foram aparecendo mais coisas, assim, tipo, nossa, se fosse, a gente ia fazer muito mais camp, a gente ia visitar muito mais países, tipo, foi Nossa, que aparecendo. legal. Muito bom, muito bom. Excelente. Isso é E legal, né? A aí? gente tá abrindo as portas, né? Tipo, Sim, é. é, Isso conecta, né, André? Nossa Senhora. O que seria tudo isso sem o inglês, hein? não é impossível, né? Impossível. Impossível. Tipo, Aham, sim. não dá, porque a maioria é isso, é a língua oficial. Tipo, até aqui, sabe? A gente, pô, a gente tá num país que fala português, só Uhum. que o staff todo Hum. fala inglês. Fala inglês, Então, né? Uhum. precisa de tradutores e tal. Tipo, Uhum. aqui precisa do inglês, né? Eu quero fazer uma pergunta, não sei se já pode. Se eu vou voltar ou não. É, você vai voltar a jogar? Eu tô num processo. É, uma coisa, eu vou. Tipo, eu joguei Gestar e o objetivo de jogar Gestar já foi pensando na volta, né? De tipo assim, cara, voltar sem nenhum ponto é meio loucura, assim, sabe? Então, por isso que eu joguei Gestar também, porque para salvar uns pontos. Tá. Então, eu já tô nesse processo. Então, uma coisa que eu acho que a galera já. Algumas pessoas já estão sabendo é que eu vou jogar Hamburgo também, final de agosto, porque é a Hum. etapa que tem na Europa também, sabe? Aham. Porque tô jogando as etapas que tem na Europa porque é onde eu tô, né? Eu vou Tá. estar até o fim do ano. E aí, então, eu vou jogar Hamburgo e aí depois não sei se eu jogo, vou ver se tem mais alguma etapa, mas na Europa eu acho que não vai ter. Então, tipo, tô vendo se no Brasil talvez vai ter uma no final do ano, então talvez se tiver uma no Brasil em dezembro eu jogo também para Uhum. fazer ponto também. Uhum. E isso assim, mas tô no meu processo assim de Claro. tipo ano que vem eu vou voltar a Uhum. jogar. Mas é isso que eu tô aprendendo assim, que eu tenho que me entender de como que eu quero voltar, tipo, porque Uhum. voltar pro jeito que eu tava, eu sei que não vai ser bom, entendeu? Tipo, eu Uhum. sei que vou aguentar igual não aguentei, sabe? Não vai ser Uhum. Claro, sim, com certeza. que eu tô vendo é, tipo, eu vou voltar, mas eu tenho que voltar de um jeito que seja legal para mim. Então, Perfeito. penso assim, cara, sinceramente, assim, é o que eu vi, eu fui para Noruega, eu falei, cara, eu preciso descobrir. Porque eu ouvia falar, assim, que os noruegueses, eles não treinam muito, sabe? Tipo, e realmente, tipo, mas assim, é óbvio que é diferente. E é o que eu tava falando, cada atleta tem É, tem um jeito, uma necessidade, tem gente que precisa é, treinar mais, tem gente que precisa treinar menos, enfim. é. E aí lá, cara, eles jogam, obviamente eles jogam muito menos torneios que a gente, que eles só jogam os elites. Então, Uhum. sei lá, 10 12 torneios por ano, a gente joga o dobro, joga 25. Uhum. Quase brasileiro, a gente joga, quando precisa de pontos, joga challenge, enfim. Só que eu pude ver lá que eles têm uma rotina muito mais leve, sabe? Tipo, por Uhum. isso que você vê eles também de uma forma mais leve dentro de quadra, sabe? É, Tipo, não sei, é mais leve. E é isso que eu tô buscando, assim, que eu quero voltar, mas de uma forma mais leve, assim, sem muita. Óbvio que depende de muita coisa, depende dos seus resultados, né? De você, pô, se dar o privilégio de não treinar, de. Não é que eu não quero não treinar, tipo, eu sei que eu vou aham. precisar, mas que seja legal, que Uhum. seja prazeroso. Legal. Então, é esse caminho que eu tô achando, assim, pro ano É que vem. realmente o have fun que a gente falou tanto. É o have E fun. é isso, assim, o que eu tô na minha cabeça é isso também, assim, às vezes, de não me levar tão a sério também, de tipo, cara, Uhum. é isso, tipo, o resultado não dá para prever, não dá para garantir nada, tipo, então você tem que curtir, você tem que dar seu melhor ali, mas tem que ser uma coisa prazerosa, porque senão não vale a pena, né? Tipo, então, É.
faz Ah, que legal. sentido. Tô tão feliz que você está vivendo tudo que a gente conversou nas nossas aulas, assim, que a aventura, mas também os camps e também, enfim, é muito bom, muito legal. Nossa, eu amo acompanhar vocês e ver. Vejo pela Vitória, né, que posta mais, que nem você falou, mas muito bom, É, muito bom. Você vai encontrar aí o que que você estava buscando. Se é que já não encontrou, né? Mas tá aí nessa construção. Ó, vou fazer umas perguntinhas rápidas agora. Uma palavra que você tá. aprendeu nessa viagem, assim, interessante. Meu Deus. É Ah, eu sou muita muito. coisa, né? Mentira. Hã? Me ajuda, pô. Uma palavra que você aprendeu durante essa viagem. É. O que que te chamou a atenção? Alguma coisa assim. Pode ser aquela da Nova Zelândia. Ah, Endes, né? É. Tá. Um erro que virou piada. Ah, eu acho que o da pelota foi muito bom. Ah, o espanhol O foi, foi, espanhol. foi. É, Um é. elogio que você recebeu por falar inglês. Um elogio, assim, de alguém que você, sei lá, ficou feliz, ou a forma como a pessoa falou. Ah, o norueguês lá, o Matias, ele comentou com o Xande, eu acho. Falou: caramba, o André tá falando muito bem inglês, não sei o quê. Legal. Um país que o sotaque foi muito difícil de entender. Ah, Nova Zelândia, né? Uhum. Nova Zelândia. Agora uma pergunta difícil. Um plano futuro onde o inglês vai ser essencial. Não, vou falar a primeira coisa que me veio na cabeça, assim. Não Tá. foi difícil, não. Ah, Não, assim, eu realmente, é o que eu falei, assim, voltando para o Brasil, a gente tá com essa ideia de montar uma escolinha, montar, né, um centro, assim. E uma coisa que eu penso para o futuro é que seria muito legal receber os gringos, né? Tipo, receber os outros atletas legal. para fazer lá, né? Tipo, não camp de tipo camp de amador, não, mas tipo, igual eles fazem, sei lá, os europeus vão treinar com outra dupla, entendeu? Tipo, receber os Uhum. noruegueses Legal. lá. Aham. Então, receber outros atletas e tudo. Então, tem que ter o inglês, né? Então, Aham. Demais. Muito massa. Obrigada. Por mim, eu ficava mais 1 ou 2 horas conversando. Meu avô falava assim, André. Não sei se eu já te falei isso, eu acho que já. Mas o meu avô falava assim, quando eu falava, vô, vou embora, tá? Ele falava assim, ah, não, senta aí, vamos conversar mais umas 3 ou 4 horinhas. É isso que eu sinto. Vamos conversar mais umas 3 ou 4 horinhas. quando eu começo a falar também, eu falo, né? Nossa, eu fico até rouco, eu me Mas, empolgo. mas eu gosto. E eu queria mais, mas a gente, eu sei que já foi um tempo Ah, bom aí uma pra coisa, você. uma coisa para eu te falar, que aí eu sei que você vai me incentivar, mas eu, mesmo assim, eu não sei se eu vou conseguir fazer. É só para Nossa. você insistir em fazer. É Ah, porque a gente vai voltar para a Suíça ainda em setembro, agosto, aham. setembro, agosto. Uhum. E aí a gente vai ficar mais um tempo com esse casal que é da Nova Zelândia lá, né? Que aí a gente vai ficar com eles, porque agora em Gestalt foi uma passagem rápida. E Aham. aí eles chamaram a gente para ficar com eles. E Ai, aí que eles legal. treinam vôlei também, eles têm a turma deles. Então, assim, eles meio que estão vendo de eu dar mais algumas aulas em inglês. E ele meio que veio com uma proposta de eu fazer meio que uma apresentação, uma palestra, assim, em inglês sobre várias coisas, assim, sobre a vida de atleta, parte mental, psicológica, físico, enfim, um geral. Que eu até faço isso já em português, tipo nos beach camps, eu já faço. Aqui mesmo em Cabo Verde também eu vou dar tipo um workshop. E aí ele queria que eu fizesse isso em inglês, só que aí Você tá eu preparadíssimo, perfeito. Você já faz isso. Pode parar, você já faz isso. Se for dar um camp que o povo falou pra você falar menos, é, é, realmente. tá preparadíssimo. Ainda mais você que Não, mas é porque aí é a insegurança é insegurança. da primeira vez também, e não É. sei, mas A tô primeira vez é pensando. sempre a primeira vez. E não, por favor, faça. E ainda mais que você é dedicado, você se prepara, né? Você não é aquela pessoa caruda que vai lá Teria. e fala, foda-se, eu vou falar e vai dar certo. Não, você se prepara, você usa o chat GPT, você pensa.
Vai ser sucesso. Não quero essa Tenho que foto. parar, né? Mas aí, eu assim, na verdade, não sei, nem eu tenho que ver com ele se ainda tá de pé ou não, porque eu tinha que confirmar e tudo. Nem que não tiver em pé, eu ligo, mando mensagem pra ele e falo que é pra É, fazer. é isso. Que legal, vocês vão aproveitar muito a Suíça, porque, nossa, a Suíça não dá pra ir, né? Tipo assim, tem que ser muito rico pra ir pra Suíça, né? É, então, Então, aí vai pra ficar lá com eles, qual na a casa dele. cidade? Windburgo. Ah, nunca ouvi Como que é? falar. Winterthur. É perto Ah, de Zurique. ah, perto de Zurique, legal, ótimo. Nossa, vai ser demais. Muito bom. Isso aí. Aí eu vou ver, se rolar, Vai eu te rolar. falo. Vai rolar. E eu quero só deixar uma coisa registrada. Eu tenho uma raiva do povo do Volleyball World que não transmitiu a sua entrevista quando vocês ganharam do MOL e do Sorum. Porque vocês Na deram quadra. entrevista na quadra e eles não É, transmitiram. E eu não eu achei falo. lugar nenhum. Ah, é, não, porque é só na TV deles, né? Então se não passou lá, não. É. Ah, mas tudo bem. O importante É, foi mas ganhar. aquela de sempre, de tipo, ah, I'm very happy, thanks for support, Ai, tipo, ai. esperava e tal, tá sendo Vá. muito legal. Ô, Ah, André, mais uma dica então agora. A última dica, porque antes eu perguntei pra você dar dicas para as pessoas que querem aprender inglês, mas agora que você já viveu tudo isso, o que você falaria para as pessoas que querem aprender inglês, aproveitar mais da vida através dessa possibilidade? então, é perder o medo, igual eu tô tentando perder ainda de algumas coisas, mas eu acho que é isso, é tipo, é passo a passo, pouco a pouco, assim, né? Tipo, Uhum. dá, dá um frio na barriga, né? Tipo, fica meio assim e tal, só que no final das contas a gente cria coisas, monstros maiores do que realmente Realmente são. são. Uhum. Óbvio, né? Se prepara, né? Estuda e tal, mas, tipo, no final das contas, o melhor jeito de aprender é esse, né? Tipo, É, e sim. tem que falar, tem que Como é no tentar, vôlei, né? é, Uhum. e falando e praticando, e é isso, tipo, é não ligar tanto para essas vozes da cabeça que colocam coisas maiores do que são. Aham. E que você Nossa, isso falou. pra vida, que eu também, É. isso é uma frase para tudo, pro vôlei, pro inglês, para tudo. É, uhum. Que você falou que você já viu que o julgamento não é assim, as pessoas super apoiam e ajudam e tudo mais. Eu não cruzei com uma pessoa nesse mundo esse ano que fez cara feia, ou que, sabe, não tentou entender, ou que, sério, tipo, Criticou o não inglês. É, criticou. Tipo, todo mundo tipo, querendo que fale mesmo, tipo, instigando, sabe? Tipo, é, fica te instigando a falar, e é. aí é legal, e aí realmente você se sente à vontade mesmo. Sim, Então com é isso. certeza. Muito bom. Tá, mas agora você mostrou a janelinha aí, eu ia te perguntar se você tá numa cidade ou se você tá no interior em algum lugar. E eu tô vendo aí, ó. Vou mostrar. Ai, a gente tá num hotel super legal aqui. Aí é a vista super bacana. Aqui é a vista da cidade de Ah, é uma trás. cidade. Eu tava achando que era tipo um desertinho, assim. Então, Hum, aqui é uma ilha que chove muito pouco. E aí é tudo a paisagem bem cinza, assim. Então as aham, montanhas são todas, tipo, é um clima meio desértico. Só que tem uhum. uma ilha aqui na frente, que é a 40 minutos de barco, tem a parte que é verdinha, que lá chove. É uma doideira. E aí, aqui na praia, ó. Ai, que lindo! Nossa! Diretamente da África, Cabo Verde. É isso aí. André e Não, é Vitória lindo. por todos os continentes. Dá pra Não tinha fazer pensado. um. Muito bom. Obrigada, André. Queria conversar mais, mas a gente conversa em outro momento. É, não Aham. podcast. Muito obrigada. Aproveitem muito aí, se divirtam, have fun. E é isso aí. Não, não tenha pressa de voltar, não tenha pressa de voltar. Todo mundo quer te ver jogando de Não, novo, mas não, não, não tenha pressa. Não tenha pressa. não tô com pressa, não. Ah, então tá bom. Passando muito Obrigada. rápido, É, imagina. Uhum. tá voando. Obrigada. Beijo pra Vitória. Beijo pra Tá bom. você. Aproveitem.